Fala galera do YouTube, mais um conteúdo de Power BI e hoje a gente vai ver um dos conceitos mais importantes dentro do Power BI, que é a diferença entre uma tabela fato e uma tabela dimensão, que é um conteúdo que a galera tem pedido bastante e que vai ajudar a gente a construir relacionamentos no Power BI, que é uma das principais ferramentas, uma das principais utilidades que a gente consegue encontrar no Power BI. Então lembra de aprender que vai ser muito importante se você quiser dominar de verdade o Power BI. Não esquece de, primeiro, baixar o arquivo aqui da aula na descrição do vídeo e depois, também se você não está inscrito no canal, não esquece de se inscrever porque todo dia tem conteúdo novo de Excel, VBA, Power BI, carreira, um monte de coisa. E já deixa aquele like, porque isso ajuda muito a gente a continuar produzindo mais conteúdo, beleza? Se você quiser aprender Power BI mais a fundo ainda, vou deixar um mini curso aqui na descrição também do vídeo, um mini curso completo sobre Power BI para você sair do zero até montar o dashboard, beleza? Então, se quiser um mini curso, lembra de pegar aqui embaixo e vamos agora para a nossa aula de hoje. Então vamos lá. Aqui dentro do nosso Power BI, a gente vai ter três tabelas. Eu vou ter aqui a minha tabela de vendas da empresa, eu vou ter a minha tabela de clientes e eu vou ter também a minha tabela de produtos. E aí, qual que é o nosso grande objetivo? Repare que essa tabela de vendas, ela tem algumas informações sobre as vendas da empresa, que é qual é o produto que foi vendido, ou seja, o SKU, qual foi a quantidade vendida, qual foi a loja da venda, a data da venda e o código do cliente. Só que nessas outras tabelas, por exemplo, o cadastro dos produtos, são tabelas menores, só que são tabelas complementares. Como assim tabelas complementares? São tabelas que vão ter mais informação adicional. Então, por exemplo, aqui dentro da minha tabela cadastro produtos, eu também vou ter a nossa coluna de SKU. Só que além da coluna com o SKU do produto, que vai me dizer qual é o produto, eu sei também o nome do produto, a marca, a categoria, o preço unitário de cada produto e o custo unitário. Então percebe que a tabela de vendas e a tabela de produtos têm informações complementares. A tabela de vendas tem informações sobre as vendas, a tabela de produtos tem mais informações sobre os produtos, assim como a nossa tabela de cadastro de clientes. Lembra que na nossa base de vendas eu tinha o código do cliente? Na minha tabela cadastro de clientes eu vou ter também o código do cliente, só que eu vou ter mais informações. Eu vou saber de cada cliente qual é o nome dele, qual é o sexo dele, qual é a quantidade de filhos dele, a data de nascimento, o e-mail. Então, também, a base de vendas e o cadastro de clientes vão ser duas tabelas complementares entre si. Tudo bem? Show de bola. Então, o que a gente vai fazer com isso? Vou abrir agora um PPT bonitinho para a gente entender melhor esses conceitos que eu vou falar, de tabela fato e tabela dimensão, para a gente conseguir ver o que eles vão ajudar a gente na prática. Beleza, estou agora aqui nesse meu PPT, e aí aqui dentro eu vou explicar para você de forma visual e prática o que é tabela fato e tabela dimensão, como que elas vão ajudar a gente. Seguinte, tabela fato é uma tabela normalmente gigante, assim, milhares, milhões de linhas de informação, onde cada linha vai representar um fato que aconteceu. Por exemplo, uma venda, uma devolução, um transporte, qualquer coisa que represente um fato que aconteceu, beleza? Agora, o que é uma tabela dimensão? Ou então tabela características, que eu acho também um nome legal. E tabela dimensão significa uma tabela normalmente menor que dá características, por exemplo, de um produto, características de um cliente, características de uma loja, características de um funcionário. Basicamente é uma tabela que vai dar informações complementares. Uma tabela pequenininha com mais informações complementares. Então, vamos dar uma olhada aqui nas tabelas que a gente tinha lá atrás. Então, tinha uma tabela de vendas lá no nosso Power BI. Na tabela de vendas, uma tabela gigante, onde cada linha representa um fato que aconteceu, que foi uma venda, beleza? E cada linha vai ter as informações daquela venda, o SKU, quantidade vendida e assim por diante. Então, a nossa base de vendas é uma tabela fato, tabela grande com fatos que aconteceram. Agora, nossas tabelas de cadastro de produtos e cadastro de clientes são tabelas de dimensão ou tabelas de características, beleza? O nome comum é dimensão, mas tabelas de características ajuda mais fácil a memorizar o que é. Então, tabela de dimensão ou características são aquelas tabelas menores, tem normalmente, às vezes, poucas linhas, não vai chegar a milhares, milhões, pode chegar a dezenas, centenas, no máximo milhares ele normalmente, e vão ter informações complementares, vão ter características dos produtos ou características dos clientes. Você pode ter uma tabela com características das lojas, características dos funcionários, enfim, N opções diferentes, mas são tabelas menores e que vão complementar as informações, não são tabelas principais. No caso, a nossa tabela principal é a nossa tabela de vendas, tudo bem? Beleza, Alon, mas para que serve eu saber o que é uma tabela fato e o que é uma tabela dimensão? É o seguinte, lembra que
as informações elas vão se complementar. Então, por exemplo, se eu olhar aqui na minha base de vendas, eu tenho sobre o produto, o que eu sei sobre ele? Eu sei o SKU, ou seja, eu sei o código daquele produto. Mas eu não sei, olhando só para a tabela de vendas, eu não sei qual é, por exemplo, desse produto 1004, eu não sei qual é a marca dele. Como que eu faço para procurar a marca do produto 1004? Eu poderia buscar nessa tabela azul aqui, que é a tabela cadastro de produtos, procurar pelo código 1004 e eu vou ver lá, a marca dele é Apple. Fez sentido? Então, repara que as tabelas vão se complementar. Ah, outra coisa, por exemplo, tenho aqui o código do cliente, tenho lá o cliente número... Imagina que eu tivesse o cliente aqui número 5. Só que, eu não sei qual é o sexo do cliente número 5, ou a data de nascimento dele. Se eu quiser procurar o cliente número 5, vou lá no meu cadastro de cliente, procuro aqui, ó. Cliente número 5 é a Luísa Cabral, sexo feminino, data de nascimento, ele vai estar dela certinho, beleza? Então, repara que as tabelas vão se complementar. E aí, como que a gente faz para complementar essas tabelas? Você repara que essas tabelas vão ter informações em comum. Por exemplo, como que eu faço para, olhando na base de vendas, saber qual é a marca daquele produto que foi vendido? No caso, o que eu fiz? Olhei qual é o SKU nessa primeira venda, que é o 1004, e aí eu procurei pelo código 1004 lá no cadastro de produtos. Achei o 1004, vi que a marca dele é Apple. Então, como que a gente vai complementar as informações? Através de uma coluna que as duas tabelas vão ter em comum. Por exemplo, qual é a coluna que a base de vendas e o cadastro de produtos têm em comum? Qual é a coluna que tem as mesmas informações? É a coluna de SKU. Então, se eu olhar pelo SKU na tabela de vendas, eu consigo procurar esse mesmo SKU no cadastro de produtos, consigo saber o produto, a marca, a categoria, preço unitário e o custo unitário, beleza? Então, foi por isso aqui que eu fiz esse outro slide justamente com essa setinha. Essa setinha diz pra gente que sempre que eu precisar de alguma informação sobre aquele SKU, sobre aquele produto, eu vou buscar naquela minha tabela cadastro de produtos através da coluna de SKU. Vou olhar o SKU, sei lá, 1010, por exemplo, e aí eu consigo olhar quais são as informações dele, beleza? A mesma coisa vale para o nosso código do cliente. O código do cliente, eu posso procurar por esse mesmo código na minha tabela cadastro de cliente e posso saber o nome completo daquele cliente, o sexo, a data de nascimento e o e-mail daquele cara, beleza? Ou daquela pessoa. Show de bola! Então a ideia sempre vai ser essa. Quando a gente tiver duas informações complementares, a gente vai conseguir procurar uma informação de uma tabela na outra através dessa coluna que as duas tabelas têm em comum. Então, agora a gente vai ver na prática no Power BI como que a gente vai fazer para usar esses conhecimentos de tabela fato e tabela dimensão para conseguir juntar informações dessas três tabelas, juntar informações de várias tabelas em um único gráfico ou em algum único visual dentro do nosso Power BI, beleza? Então, vamos voltar agora para o Power BI. Então, vamos lá. Estou de volta aqui no meu Power BI. Lembra que, então, eu tenho as três tabelas. Base vendas, cadastro cliente e cadastro de produtos. Agora, você já sabe que, se eu quiser, por exemplo, nessa base de vendas, eu quiser saber qual é a marca desse produto aqui, 1024, o que eu faço? Volto lá no meu cadastro de produtos, pesquiso aqui pelo 1024 e vejo que a marca dele é o Acer, beleza? Então, agora vamos tentar pensar juntos. Eu vou voltar para a minha guia relatório no Power BI e se eu quisesse, por exemplo, fazer uma análise do total de vendas por marca. Quero saber o total de vendas da marca Apple, da marca Acer, da marca Dell e assim por diante. O que eu poderia fazer? Posso colocar ou algum gráfico ou alguma matriz aqui, por exemplo, para conseguir visualizar legal. Então, vou clicar aqui nessa opção de matriz, beleza? Que é essa tabelinha que está marcada de azul. Cliquei na tabelinha. Então, eu quero montar um resumo que vai me dizer qual é o total de vendas por marca. Vamos lá. Onde que eu tenho a quantidade vendida nas minhas tabelas para conseguir colocar qual é a quantidade vendida total? Minha quantidade vendida vai estar na tabela vendas. Cliquei aqui na tabela de vendas. Aqui do lado eu tenho uma coluna de quantidade vendida. Então, se eu quiser saber o total vendido, eu posso puxar essa quantidade vendida aqui para dentro dos valores da minha matriz. Então, eu vou puxar essa coluna para dentro de valores, beleza? Ó, vou clicar, segurei o mouse, vou soltar aqui em cima de valores. Soltei. E repara, ele vai calcular para a gente o total de vendas que foi 71.442. Só está um pouco pequeno aqui o tamanho da letra. Então, para aumentar o tamanho da letra, eu vou fazer o seguinte. Para formatar essa matriz, é só a gente clicar dentro dela, já está selecionada, e clicar aqui, ó, no nosso rolinho de tinta, que são as opções de formatação, beleza? Então, clica aqui no rolinho de tinta, ele vai abrir para a gente todas as opções que eu posso formatar. Posso formatar
os cabeçalhos da coluna, posso formatar os valores, formatar o título, um monte de coisa. Mas como eu quero só mexer no tamanho da matriz, para não perder muito tempo aqui, eu vou pesquisar pela opção tamanho e dar um Enter. Quando eu pesquisar por tamanho e dar um Enter, vai estar aqui, ó, tamanho do texto, do que ele chama de grade, que é basicamente o tamanho da nossa matriz, das informações da matriz. Então, vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho do texto e vai ter lá as opções direitinho para mim. Tranquilo, show de bola. Agora, esse 71.442, eu quero saber o total de vendas por marca. Como que eu faço isso? A marca do produto não vai estar na minha base de vendas. A marca vai estar no meu cadastro de produtos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair desse meu rolinho de tinta, não quero mais formatar. Eu vou voltar para essa primeira opção, que são os campos da minha matriz. E vai ter lá, os valores eu coloquei que eu quero a quantidade vendida. Só que, nessas linhas da minha matriz, eu quero colocar em linhas as marcas. Marca 1, marca 2, marca 3, marca 4, para saber a quantidade vendida de cada um. Tudo bem? Então, como que eu faço isso? Se eu quero a quantidade vendida por marca, eu vou pegar aqui a coluna de marca e jogar aqui para dentro das minhas linhas. Vou pegar aqui, então, a coluna de marca, jogar para as linhas, e ele vai já criar aqui a minha matriz. Vou até aumentar um pouco o tamanho dela, e aí tá lá. Só que, o que aconteceu? Eu queria que ele tivesse pego esse total de vendas de 71.442 e calculasse para mim quais são as vendas da Acer, quais são as vendas da Apple, quais são as vendas da Canon, da Dell, da LG e assim por diante. Só que ele não fez isso aqui. O que ele fez? Ele colocou o mesmo valor para todo mundo, como se a Acer tivesse vendido 71 mil, como se a Apple tivesse vendido 71 mil. Só que a gente sabe que não é o caso, 71 mil é o total. Então, por que deu esse erro aqui? Por que ele colocou o mesmo valor para todo mundo? Porque é o seguinte, essas duas tabelas, base de vendas e cadastro de produtos, elas são duas tabelas que o Power BI não enxerga juntas, ele enxerga elas totalmente separadas uma da outra. Então, para ele, é como se uma tabela não tivesse nada a ver com a outra. Mas, para isso que a gente tem os relacionamentos aqui dentro do Power BI e para a gente resolver esse problema, a gente vai voltar dentro aqui do Power BI, na nossa guia modelo. Então, vou voltar aqui na guia modelo. Percebe que aqui na nossa guia modelo é o seguinte, ele vai mostrar para mim as três tabelas. Tabela de vendas, tabela de produtos, tabela de clientes. Dentro desse ambiente da nossa guia modelo, eu vou fazer o que a gente chama de criar relacionamento, que é linkar essas tabelas para o Power BI entender que, na verdade, elas estão conectadas, elas têm informações em comum e que eu posso, sim, juntar informações de várias tabelas em um único relatório, beleza? Como que a gente vai fazer isso? Vou voltar aqui na minha guia modelo. Vamos lá. Para a gente criar um relacionamento entre tabelas aqui no Power BI, primeiro de tudo, aqui na guia modelo, repara que cada caixinha dessa é uma tabela. Base de vendas, cadastro de produtos, cadastro de clientes. Aqui você pode clicar no cabeçalho e colocar onde você quiser, beleza? Mas vamos lembrar o seguinte, a gente tem dois tipos de tabela. A tabela principal, que é a nossa tabela fato de vendas, e tem tabelas auxiliares, tabelas de cadastro, tabelas de menção, que são cadastro de produtos e cadastro de clientes. Agora, só para termos de organização, normalmente a gente coloca as tabelas fato, as maiores embaixo, e as tabelas de menção, as características, em cima, beleza? Não é nenhuma regra, não vai fazer nenhuma diferença, mas é só questão de organização. Então, eu vou colocar a tabela fato aqui embaixo, de vendas, e a tabela de produtos e a de clientes eu vou deixar aqui em cima, beleza? Lembrando que é só organização. Show de bola. Então, o que eu quero fazer? Eu quero falar para o Power BI o seguinte, ó, Power BI, essa tabela de base de vendas vai ter informações complementares nessa outra tabela cadastro de produtos. Então, eu tenho que explicar para o Power BI, lembra como que a gente encontrou as informações, por exemplo, da tabela de vendas dentro da tabela de produtos? Como que eu fiz para encontrar qual era a marca daquele produto, ou então qual era, por exemplo, o preço daquele produto? Eu tinha que procurar pelo SKU e buscar esse SKU na minha tabela de produtos. Ou seja, na prática, o que eu tenho que fazer? Encontrar uma coluna que as duas tabelas têm em comum, a base de vendas e a cadastro de produtos. O que eu faço com isso? A gente sabe que a coluna que as duas tabelas têm em comum é o SKU. Então, o que eu faço? Você vai clicar no SKU, por exemplo, aqui na base de vendas, e aí você vai clicar no SKU, segurar o mouse e vai puxar o mouse até chegar no SKU do cadastro de produtos, beleza? E aí você vai soltar, tranquilo? Ele vai dar uma carregada aqui, vai criar essa setinha, mas eu vou refazer para ficar, para você pegar direitinho. Eu vou, ó, tá vendo essa setinha que ele criou meio doida? Eu vou clicar com o botão direito,
vou excluir e vou confirmar em excluir. Então, lembrando, se eu quiser falar para o Power BI, criar esse vínculo, criar esse relacionamento entre as duas tabelas, clica aqui no SKU na base de vendas, segura o mouse e solta em cima do SKU na tabela cadastro de produtos, tudo bem? Ó, cliquei, puxei, soltei. Automaticamente ele criou esse relacionamento. O que significa esse relacionamento? Significa eu falando para o Power BI o seguinte, ó, Power BI, agora, sempre que você quiser saber mais informações sobre SKU, você consegue procurar aqui em cima, ó, você vai achar o SKU aqui, você consegue saber o preço do produto, a marca, a categoria, o custo unitário e um monte de informação que você quiser. Agora, dá uma olhada que legal. Se eu voltar naquela guia relatório, automaticamente aquela matriz que não estava funcionando passou a funcionar. Por quê? Porque agora que eu criei o relacionamento entre as duas tabelas, agora sim eu consigo juntar as informações delas em um único relatório. Tudo bem? Beleza. Então a gente consegue fazer a quantidade de venda por marca. Se eu quiser fazer a quantidade de venda por produto, consigo? Consigo. Ó, vou tirar aqui a opção de marcas. Deixa eu dar um Ctrl Z para voltar atrás. Ó, vou deletar aqui as marcas. Deletei. Aqui no meu cadastro de produtos, eu posso colocar o que eu quiser. Marca, categoria, produto. Ó, vou pegar produto e colocar aqui nas linhas. Então ele vai me dizer, ó, o Apple Watch eu vendi 782 unidades. Aspire 5, que é um computador, vendi 3.155. Então ele pega aquele total, que era 71 mil, e ele divide para o primeiro produto, para o segundo, para o terceiro, e assim por diante, e fica bem fácil de trabalhar, beleza? Então, esse foi a nossa primeira opção. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui essa opção de produto das linhas, e agora eu vou fechar minha tabela de cadastro de produtos. Imagina que eu quisesse fazer uma análise olhando pelos meus clientes. Aqui, dentro dos clientes, eu tenho várias opções. Eu tenho o código do cliente, a data de nascimento, o e-mail, número de filhos, o nome e o sexo. Imagina que eu quisesse saber a quantidade vendida por sexo. Quantidade de venda que eu fiz para as mulheres, quantidade de venda que eu fiz para os homens. Então, eu vou puxar aqui o sexo para linhas. E dá uma olhada no que vai acontecer. Ele colocou feminino e masculino. Só que a quantidade vendida também deu errado agora. Por quê? Por que ficou esse mesmo valor para todo mundo? Pelo seguinte, ó, eu estou tentando juntar em um único relatório informações da tabela de clientes e também informações da tabela de vendas. Só que se a gente voltar na nossa guia modelo, percebe, minha tabela de vendas e a minha tabela de clientes, elas não estão relacionadas, elas não estão linkadas, elas estão independentes. Então o Power BI não entende nada que eu consiga juntar as informações das duas tabelas. Como que eu faço então para criar o relacionamento entre elas e poder juntar as informações? Lembrando, eu vou ter que encontrar qual é a coluna que as duas tabelas têm em comum. No caso, a coluna que base vendas e cadastro cliente tem em comum é a coluna de código do cliente, tudo bem? Então, se eu pegar aqui, ó, código do cliente na tabela de vendas, eu vou clicar, segurar o mouse no código do cliente e vou soltar em cima do código do cliente aqui em cima, na tabela de cadastro. Ele automaticamente vai criar o relacionamento para mim, beleza? Vai aparecer essa setinha, ele vai mostrar que ele está linkando as informações. Então, basicamente, lembrando, falei para o Power BI, olha, Power BI, sempre que você quiser informações sobre esse cliente, você procura aqui em cima, pelo código do cliente, e aí você vai encontrar qual é a data de nascimento dele, qual é o e-mail dele, o número de filhos, o nome e o sexo, tudo bem? Um detalhe importante, que a galera fica na dúvida também, repara que eu puxei o código do cliente de baixo para cima. Eu poderia ter feito o contrário também, de cima para baixo, não faz diferença nenhuma. Ó. Vou clicar aqui nesse relacionamento, na setinha, e vou excluir, com o botão direito, e excluir. Se eu tivesse feito de cima para baixo, não faz diferença nenhuma. Dá exatamente no mesmo, beleza? Vou clicar aqui em código do cliente, puxar aqui para baixo e soltar em código do cliente na base de vendas. Repara que fez exatamente a mesma coisa. E agora, se eu voltar lá no meu relatório, aí sim ele conseguiu fazer a quantidade vendida por cada sexo, masculino e feminino. Tranquilo? Então, você precisa entender o que são as tabelas fato e tabela característica para você conseguir saber criar esses relacionamentos e poder saber que as tabelas de menção vão ser informações auxiliares, informações complementares para suas tabelas fato, que vão ser as tabelas principais, beleza? Galera, espero muito que vocês tenham curtido esse conteúdo. Esse é um dos temas mais importantes do Power BI, porque muitas vezes você vai na sua empresa, que você trabalha, ou na empresa onde você vai começar a trabalhar, você vai precisar juntar informações de várias tabelas diferentes em um único gráfico, em um único relatório. Então, você vai precisar mexer e muito com esses relacionamentos, beleza? Então, espero que você tenha curtido o conteúdo. Se você gostou, deixe seu comentário aqui embaixo falando pra gente o que você achou da aula. Comenta aqui embaixo pra gente.
Se você chegou até o final, quer dizer que você está comprometido em aprender Power BI com a gente, você faz parte da nossa família hashtag. Então, comenta aqui embaixo nossa hashtag família hashtag, beleza? Só para eu saber que você ficou até o final com a gente, que você se comprometeu. Agora que você ficou até o final, quero te dar alguns presentinhos. No final, vai aparecer um mini curso, que eu tinha comentado também lá atrás, um mini curso de Power BI para você sair do zero e montar o seu dashboard. Então, vai aparecer um mini curso para você, perto aqui da minha cara, e também eu vou deixar uma outra sugestão de vídeo sobre fórmulas no Power BI, para você também aprender o conteúdo mais básico, para você já dar seus primeiros passos no Power BI. Então vai aparecer um vídeo falando de fórmulas DAX no Power BI, que é o nome das fórmulas, e vai aparecer um mini curso também. Não esquece, se você não está inscrito ainda no nosso canal, se inscreve para receber mais conteúdo e também não esquece de deixar o seu like, que ajuda muita gente, beleza? Se tiver mais sugestão de conteúdo pra gente, quer saber mais alguma coisa de Power BI, deixa aqui nos comentários que a gente olha os melhores comentários, pega as sugestões e prepara os temas exclusivamente para vocês, beleza? Espero que você tenha gostado e te vejo no próximo vídeo.